E aí galera, praticantes da teologia do corpo, beleza? Bom, quando a gente se converte, a gente deixa de lado uma penca de pecados, né? Mas só que ali depois na nossa vida, mais certinha e tal, vez em quando a gente cai nos mesmos pecados. Aí lá vai você de novo confessar as mesmas coisas, as mesmas faltas. Bom, pelo menos é que você pode aproveitar a mesma listinha da última confissão, né? Mas quem nunca foi lá na outra paróquia, lá do outro lado da cidade, com um padre que não te conhece, para você confessar aquele pecado que você está até envergonhado de falar com o seu confessor ali toda vez a mesma coisa. Até chamamos esses pecados repetidos, né, de pecados de estimação. Pecador, vem cá, senta, rola. Satanás! Satanás! Venha cá, Satanás! Mas se a gente confessa sempre os mesmos pecados, quer dizer que a gente sabe que aquilo é errado. Então a questão aqui é, por que a gente, quando se converte, consegue deixar de alguns pecados, mas fica esses outros aí? Filhotes encardidos aí, de vez em quando aparecendo na vida da gente, dando uma rasteira na gente. Bom, você se lembra que no último vídeo eu disse que ia usar a mesma citação da teologia do corpo para tratar desse assunto aqui? Então bora lá ver o que São João Paulo II disse. O imperativo de Yahvé está, portanto, de algum modo já inscrito na natureza constitutiva do homem. E então nós explicamos lá que esse imperativo de Deus é a nossa consciência, que não tira a nossa liberdade, mas que sempre sugestiona para nós o amor, o bem, a ética e a moral. Daí também nós podemos entender que tudo aquilo que nós temos e somos é bom, porque aquelas virtudes, elas estão primordialmente na nossa natureza. Os nossos instintos, a nossa natureza biológica, as nossas tendências, os nossos gostos, tudo isso é muito bom. Só que com a entrada do pecado original no mundo, a nossa natureza ela se tornou frágil. Daí que nós corremos o risco de desenvolver aquilo que em nós é um bem, é bom, mas de uma forma errada, de uma forma pecaminosa. Isso significa que em algum ponto da nossa vida, a gente pode ter pego um dom e descoberto ele aprendendo coisas erradas, ou por nosso instinto, porque foi prazeroso, era vantajoso ali na hora, distorcendo ele, fazendo daquilo ali uma prática desequilibrada, ou ainda por uma experiência traumática. Então, por que você não consegue largar desse negócio aí? Ora, elementar, meus caros teólogos, é porque é um dom que Deus te deu. É algo que está em sua natureza, que faz parte de você. E Deus não vai revogar um dom que Ele te deu. Deus não tira nada de você daquilo que Ele te deu. Porque tudo que Deus fez em você é bom e serve para te levar para o céu. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aham! Isso significa que no seu pecado, na raiz do seu pecado, das coisas ruins que você faz, tem aí então uma característica sua que é muito boa. Vou dar um exemplo só para você entender melhor então. Olha só, uma pessoa que tem o dom da comunicação, ele pode se aperfeiçoar nessa forma de se comunicar, de transmitir aquilo que ele tem certeza, aquilo que ele sabe que é a verdade, ou então ele pode virar um belo de um fofoqueiro. Deu para entender? A fofoca foi a forma errada que ele desenvolveu o dom, óbvio. Mas essa pessoa tem a possibilidade de se tornar um grande jornalista, um grande pregador da palavra. E é aí, meus caros, que vem o segredo dos fortes. O salto triplo carpado do gato. Então, aí para você pôr em prática, ó. Não adianta você lutar contra aquilo que em você é um dom que Deus te deu, é uma tendência boa. Não, você tem que descobrir na outra linha do seu pecado e lá do outro lado, descobrir qual que é a raiz daquilo ali. Você tem que canalizar aquela potencialidade, aquele dom para o bem novamente. No caso do fofoqueiro aí em questão, não adianta ele querer cortar em si o dom de comunicar. Vai gerar nele uma ansiedade louca até ele não aguentar mais e cair de novo nesse pecado. Já se ele canalizar esse dom de comunicação para a verdade, para o bem, ele continuará sendo um comunicador.
Só que agora vai estar feliz consigo mesmo, porque não vai desenvolver o seu dom através do pecado. Então, só um outro exemplo. A pessoa que está no vício da masturbação. O que acontece, né, em suas fantasias? O que suas fantasias dizem para ele? O que acontece naquele dia que ele caiu no pecado? Qual que é o estímulo que o leva a desistir de resistir à tentação? Com certeza, tudo isso vai dar pistas para essa pessoa de qual é o seu dom. Certa vez eu conversava com um rapaz que tinha o vício da masturbação. E eu perguntava como eram as fantasias dele. E ele dizia que sempre fantasiava a parceira em uma posição de submissão a ele. E eu ia perguntando o porquê disso. E ele mesmo acabou chegando, depois de várias conversas, à conclusão de que existia nele um sentimento de inferioridade, porque tinha um familiar que sempre rebaixava ele, falava palavras que rebaixavam ele. E aquela era a forma que ele tinha de se sentir superior. Havia um trauma que encobria o brilho da sexualidade. Então eu recomendei a ele que, para reverter tudo isso, que ele passasse a investir, a ter mais diálogo com essa pessoa, um diálogo amoroso com esse parente, com esse familiar. E até mais para frente, dissesse, né, do sentimento que ele tinha, do sentimento de inferioridade, a partir das palavras que ele ouvia de indignidade para ele. Aí tempos depois ele relatou para mim que essa prática, essa amizade com esse familiar ajudou ele a vencer o vício da masturbação, ajudou ele a diminuir em muito a ansiedade e a tentação. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Tamo junto, Deus abençoe vocês.